Fala galera, sejam todos bem-vindos ao canal. Vamos para mais uma rodada de palpites, dessa vez 10ª rodada da Série B. Já estamos quase chegando na metade do primeiro turno. Atlético que se esperte. Vamos lá então, 10ª rodada. Para quem está chegando agora aqui no canal, vou falar os palpites dos jogos, o que eu acho que vai acontecer em cada um dos jogos. Mas também vou falar se eu vou torcer ou não. Os palpites vou falar sem clubismo nenhum, o que eu realmente acho que vai acontecer. Mas também vou falar se eu vou torcer ou não para cada um dos times. Aí opinião própria com clubismo. Então começando lá, Ferroviária e Botafogo. Ferroviária no último jogo perdeu pro Goiás 2-0. E o Botafogo ganhou do CRB, né? Ferroviária tá no meio da tabela e o Botafogo tá junto praticamente com a Ferroviária ali. Um em 14º, outro em 15º. Então, esse jogo aí, Ferroviária e Botafogo, eu acho que vai começar já com empate, né? Começar com empate aí, vou falar 1-1 para esse jogo aí e vou torcer para empatar mesmo, para os dois continuarem ali embaixo do Atlético, né? Vila Nova e Novo Horizontino no estádio Oba. O Vila no último jogo perdeu lá na Arena Pantanal 1-0 para o Cuiabá, e o Novo Horizontino ganhou uma boa vitória aí, né, do Paysandu 3-1 em casa. Nesse jogo aí, Vila Nova e Novo Horizontino, vou chutar 1-0 pro Novo Horizontino lá no estádio do Vila Nova. Novo Horizontino em sexto e o Vila em quarto, né? Eu vou torcer para que empate, os dois estão com o mesmo número de pontos ali. Tá ali um para baixo, um para cima por critérios, né? Próximo jogo lá, Coritiba e Avaí, estádio Couto Pereira. Coritiba conseguiu ganhar o último jogo do Criciúma, lá em Criciúma. E o Avaí também ganhou, né, da Chapecoense por 2-1 na ressacada. Esse jogo aí no Couto Pereira, eu acho que vai acabar dando Coritiba mesmo. Os caras estão momentaneamente num bom momento. Então eu acho que vai dar Coritiba aí. Vou chutar 1-0 pro Coritiba em cima do Avaí. Mas vou torcer pro próprio Avaí. Atlético Goianiense e Goiás, clássico goiano. Atlético Goianiense, último jogo, perdeu pro América no estádio Independência, e o Goiás ganhou da Ferroviária, né? O Atlético Goianiense tá onde? O Atlético Goianiense está em 13º com 11 pontos e o Goiás continua na liderança com 20 pontos. Acho que dá Goiás nesse jogo aí. Vou chutar 1-0 pro Goiás, lá no estádio do Atlético Goianiense. Mas vou torcer para que dê um empate esse jogo aí. Mais um empate na minha torcida para o Goiás não disparar muito e o Atlético Goianiense também não subir, né? Atlético e Cuiabá, o próximo jogo. Cuiabá ganhou o último jogo, né? Ganhou do Vila Nova, e o Atlético perdeu pro Atlético lá na Baixada. Atlético está lá na zona de rebaixamento, e o Cuiabá, cadê o Cuiabá? O Cuiabá está em 7º com 15 pontos, 2 pontos à frente do Atlético. Lá no estádio Independência, esse estádio Independência é o estádio da América, será? O Atlético é de São João del Rei, será que está jogando em Belo Horizonte? Não sei, mas acho que nesse jogo aí vou chutar um empate aí. Vou chutar 1-1 Atlético e Cuiabá. Vou torcer pro Atlético. Atlético ganhar aí, Cuiabá tá 2 pontos acima do Atlético. Falando do Atlético, Operário e Atlético lá no estádio Germano Krieger em Ponta Grossa. O Operário foi lá no Amazonas, perdeu pro Amazonas de 2-0. E o Atlético ganhou do Atlético 1-0. Um placarzinho chorado aí, mas ganhou. O importante são os 3 pontos. Não ganha no Operário lá não, Atlético. Eu acho que vou chutar um empate aí com muito otimismo. Acho que vou chutar um empate, mas vou torcer para o Atlético ganhar, né? Técnico novo, vida nova. Vamos ver se o cara melhora aí, né? Como que é o nome dele? Herman. Odair Herman, sei lá.
Remo monstro. Vamos lá, vamos torcer para que o Atlético ganhe. Próximo jogo, CRB e Remo no estádio Rei Pelé. CRB perdeu o último jogo, né? Perdeu pro Botafogo. E o Remo empatou com o Volta Redonda. CRB estava na liderança lá no começo do campeonato, está em oitavo agora. E o Remo continua ali bem em segundo com 3 pontos atrás do Goiás, 17 pontos. Eu acho que dá Remo esse jogo aí. Vou estar Remo, 1-0 pro Remo em cima do CRB. Vou torcer para empatar. Volta Redonda e América. Volta Redonda empatou, né, com o Remo lá no Mangueirão. E o América ganhou do Atlético Goianiense. Volta Redonda tá o primeiro fora da zona de rebaixamento por critérios, acima do Amazonas. E o América tá com 13 pontos, abaixo do Atlético, o mesmo número de pontos do Atlético. Então, esse jogo aí, Volta e América, vou chutar um empate aí, vou chutar 2-2, Volta Redonda e América. E vou torcer pro Volta Redonda ganhar do América, né? Torcer pro Volta Redonda ganhar do América aí. Chapecoense e Amazonas. O Amazonas ganhou o último jogo do Operário e a Chape perdeu para o Avaí. O Amazonas é o primeiro ali na zona de rebaixamento e a Chape está com 13 pontos também, mesmo número de pontos do Atlético, em nono, meio de tabela. Eu acho que esse jogo aí é da Chapecoense, hein? Vou estar 1-0 para Chapecoense e vou torcer pro empate ou para que o Amazonas ganhe. Último jogo, Paysandu e Criciúma. Paysandu, o lanterna do campeonato, né? Último colocado aí, Paysandu com 4 pontos. Perdeu o último jogo de 3-1 do Novo Horizontino. E o Criciúma perdeu pro Coxa de 1-0, né? O Criciúma que também tá na zona de rebaixamento ali, então uma briga de facão ali. Um com 4 pontos, outro com 6 pontos. Eu acho que dá... Paysandu não ganhou nenhum ainda, né? O Paysandu não ganhou nenhum. Eu acho que dá um empate, eu vou chutar um empate. Vou chutar 1-1 para esse jogo e vou torcer para empatar mesmo, para os dois ficar lá embaixo mesmo. Isso aí. Então vamos ver o que eu acertei, que eu errei na última rodada, a 9ª rodada da Série B, começando lá com Goiás e Ferroviária. Falei que ia dar 2-0 pro Goiás, acertei, cravei. 1-0 pro Atlético, acertei também, cravei. Remo e Volta Redonda, falei que ia dar 2-0 pro Remo, mas deu 1-1, errei. Falei que o Novo Horizontino ia ganhar do Paysandu, mas só falei 1-0 e deu 3-1, acertei parcialmente. E daí errei o resto tudo. Avaí e Chape, falei que ia empatar, deu 2-1 para o Avaí, errei. Amazonas e Operário, falei que o Operário ia ganhar 2-1 e perdeu de 2-0, errei. Criciúma e Coritiba, falei que ia dar 1-1 e o Coxa conseguiu ganhar de 1-0 do Criciúma. Botafogo e CRB, falei que ia dar 1-1 e deu 2-1 pro Botafogo, errei. Falei que ia dar 1-1 Cuiabá e Vila, deu 1-0 pro Cuiabá. E falei que ia empatar também América e Atlético Goianiense e deu América 2-1. Falei que ia empatar por 1-1. Então é isso, galera. Se inscrevam aí no canal, deixe seu comentário aí com seus palpites. Também peço que assistam os vídeos aí de estádios que eu tenho feito aí, vários estádios. E até o próximo vídeo. Muito obrigado. Tchau, tchau.